Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Manchester United, né? O Manchester vencendo e vencendo bem a equipe do Sheffield United. Um jogo que acho que tem alguns pontos bem importantes pra gente falar, principalmente na questão da possível empolgação que gera, até porque de fato foi uma atuação animadora e uma atuação que apresenta uma novidade, entre aspas, não é algo exatamente novo, mas é algo promissor e que consegue mostrar primeiro nos minutos contra o Tottenham, né? Eu já tinha feito um vídeo sobre isso aqui no canal, mas agora iniciando a partida, que pode ter um caminho bastante interessante para seguir e para observar aí. Convido você a se inscrever, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa o seu comentário. O que você espera da parceria entre Pogba e Bruno Fernandes? E eu tô falando desses dois, é claro, a gente poderia falar, e vocês podem falar aí nos comentários também, da parceria entre Martial e Rashford, afinal, foi a dupla que produziu diretamente os gols, né, com o hat-trick do Martial, com o Rashford participando diretamente dos gols também, a outra assistência foi do Wan-Bissaka. Então, se a gente falar dos gols contra o Sheffield United, obviamente a gente vai destacar o hat-trick do Martial, vai destacar a participação do Rashford. Mas eu diria que em termos de funcionamento e de dinâmica do jogo, a dupla que eu destacaria, e que pra mim é a novidade, é o mote aí desse vídeo, é a dupla entre Bruno Fernandes e Pogba. Porque muda um pouco a forma do United produzir, muda a forma do United ficar com a bola e conseguir ser perigoso e mais que isso, conseguir ficar confortável trocando mais passes. Essa era uma das questões ao longo da temporada. Quantas vezes a gente já não falou sobre o Manchester United que, diante das defesas mais fechadas, tem dificuldade para furar, para abrir espaço, para ultrapassar esse bloqueio, podendo se adaptar aos adversários com marcações mais específicas nas transições, incomoda, porque tem velocidade, porque tem qualidade para isso. A chegada do Bruno Fernandes melhorou muito a capacidade de criação e a busca por protagonismo no meio-campo também, até como suporte ao Rashford, que muitas vezes ficava isolado como jogador que buscava esse protagonismo, que criava soluções ou pelo menos se apresentava para tentar fazer isso. Então é evidente que a chegada do Bruno Fernandes foi um enorme suporte ao Rashford e agora a gente começa a ver, pelo menos inicialmente, uma volta do Pogba a essa estrutura. E o Pogba, para mim, ele serve como um complemento para o Bruno Fernandes, que é muito grande. Eu cheguei a tocar mais ou menos nesse assunto no último vídeo que eu fiz sobre o United, que foi depois do jogo contra o Tottenham, mas acho que dá pra gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, além da opinião aí de vocês, vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu tô de olho aí nos comentários que vocês colocarem. Acho que vale a ressalva também, o Sheffield United fez um jogo bem pobre, foi um jogo em que o time ficou bem abaixo do que já apresentou na temporada e do que poderia apresentar dentro do jogo, até preocupante. E também isso impacta, obviamente, não dá pra gente falar de um time ignorando o que o outro time apresenta dentro de campo, na avaliação de um jogo. Então, o Sheffield United foi muito facilmente superado e ficou até, de certa forma, passivo em campo, sem achar uma forma de incomodar minimamente a posse de bola do Manchester United, também por ter saído cedo atrás no placar. Então, se é um time que fica menos com a bola, não sobe para ser muito agressivo sem a bola e tá ali no seu 5-3-2, o Manchester United teve como mérito achar uma saída para superar a primeira marcação dos dois homens de frente do Sheffield, então já gerou uma superioridade por ali, com o Matip muitas vezes jogando próximo dos dois zagueiros, mais um auxílio do Wan-Bissaka subindo menos do que o Luke Shaw, mas também com liberdade pelo corredor direito. Então o United conseguia logo de cara ter o Matip ajudando os zagueiros e criando ali uma situação de 3 na saída de bola contra 2 atacantes do Sheffield iniciando essa marcação. Ou seja, o United conseguia achar opções de passe para avançar. Tinha 2 jogadores avançando pelos lados. E isso significava o quê? Você tem só 3 meio-campistas do Sheffield, a primeira linha de 5 está mais presa lá atrás. Se o ala não se desprende para sair e dar esse combate, tentar incomodar um pouco mais, fica muito fácil para alargar o campo, para usar essas inversões de um lado para o outro, porque o Sheffield passa a ter 3 jogadores tendo que se desdobrar ali, né, fazendo esse movimento de um lado para o outro, tentando marcar um setor que tem muito mais gente do Manchester United. Então, do ponto de vista do Sheffield, foi uma partida frustrante, uma partida ruim e de muita dificuldade sem a bola. Mas isso não diminui o que fez o Manchester United. E aí a gente volta para o ponto principal do vídeo, que eu acho que era importante também abordar o outro lado, até na hora de relativizar o que dá para concluir ou não dentro da atuação do Manchester United, porque afinal de contas a gente está falando de um jogo, a gente vai precisar esperar uma sequência para ver se de fato esse é um caminho animador, empolgante, até para não embarcar na empolgação antes da hora. Mas sim, animador foi,
positivo? Demais. O que a gente viu do Manchester United foi, e aí eu entro na questão específica de Pogba e Bruno Fernandes, né? Dentro dessa distribuição que eu citei, você tem os dois zagueiros mais o Matip na saída de bola. O Pogba sendo esse jogador que recebe logo à frente, né? Que é acionado muitas vezes pelos zagueiros ou pelo Matip para receber a bola e organizar nessa faixa do campo. O que isso é positivo aí? Você diminui a obrigação do Bruno Fernandes em ter que estar nas duas pontas ao mesmo tempo. E aí ponta eu não tô falando direita e esquerda não. Eu tô falando de iniciar a jogada e terminar a jogada. O que a gente via muitas vezes no Manchester United contra adversários fechados era um Bruno Fernandes que tinha que bater escanteio e cabecear, no sentido de ele precisa voltar para qualificar o passe e fazer esse passe quebrar linhas, avançar no campo. Mas ele também é um jogador que precisa se posicionar entre as linhas, receber nas costas dos volantes para ser acionado. E aí não dá, né? Não dá para ele fazer o passe que vai fazer o time progredir e ele ser ao mesmo tempo o cara que vai receber essa bola mais à frente. Então a entrada do Pogba nesse funcionamento, ela facilita muito esse processo, porque você passa a ter um jogador que tem enorme capacidade técnica, seja para avançar conduzindo a bola, seja para lançar encontrando as opções de lado, seja para encontrar o Bruno Fernandes nessa altura um pouco mais avançada do campo. Então você conseguiu nesse jogo, né? O Manchester United conseguiu começar a saída de bola superando a primeira zona de marcação do Sheffield. Conseguiu acionar o Pogba. O Pogba muitas vezes consegue acionar essa faixa mais avançada do campo. Eu tô falando do Bruno Fernandes, mas o papel do Martial aí também é bastante importante, porque ele não é um 9 fixo, ele é um 9 que se movimenta, ele tem mobilidade para buscar opções. E aí a movimentação vai abrir espaços. Eu tenho citado o Bruno Fernandes porque é do Bruno Fernandes muito mais esse perfil de se apresentar para o jogo dando opção. O que muitas vezes falta é alguém que tenha o passe e que arrisque dar esse passe, capaz de quebrar a marcação e encontrar o Bruno Fernandes numa área em que ele possa gerar perigo. Para mim, aí o grande lance do jogo, para mim, foi o terceiro gol. Porque o terceiro gol é uma bela conclusão na jogada ali final entre Rashford e Martial, com a finalização do Martial, mas a origem do gol é exatamente esse tópico que eu tô falando, que é o Pogba iniciando a saída de bola, achando um passe vertical, esse passe que faz o time avançar, encontrando o Bruno Fernandes mais avançado. E o Bruno Fernandes logo de cara já dá um tapa na bola, dá sequência à jogada, sai a linda jogada do terceiro gol do Manchester United. Então, até para você conseguir explorar melhor os seus homens de frente, é importante que esse passe por dentro signifique um avanço, uma progressão. E aí eu acho que é onde está a grande novidade, o grande ponto positivo. O Manchester United fica mais confortável com a bola porque deixa de ser aquele toque de lado em que você fica com a bola e o adversário está tranquilo sem a bola, porque ele vai pensar, fica tocando aí, você não vai fazer nada mesmo. Nesse jogo contra o Sheffield United, além de todas as dificuldades do Sheffield para marcar, ficar com a bola, não foi um jogo nada bom do Sheffield, mas o United conseguiu ter longos períodos de posse de bola sem deixar de agredir, sem deixar de incomodar. Então toca a bola, espera o momento e encaixa o passe e aciona os jogadores de frente. E aí tem também o papel dos jogadores de lado do ataque, né? Porque o Martial por dentro tendo essa mobilidade, o Rashford é interessante para ele até aqui esse mecanismo de jogo que a gente tem visto, dê liberdade para o Luke Shaw explorar o lado esquerdo, o corredor esquerdo, até para o Rashford poder jogar mais por dentro, né? Para ele ter esse movimento da infiltração como um segundo atacante, que é o que ele tem de melhor a oferecer mesmo. E do outro lado, o Greenwood foi quem jogou contra o Sheffield United, uma função que muitas vezes é do Daniel James, e aí um ponta que abre mais o campo, que fica mais preso à lateral do campo, ou à ponta. Mas não necessariamente o jogo inteiro, porque a gente viu também o Wan-Bissaka se deslocando, se projetando, inclusive dando assistência, e no primeiro tempo eu diria até que a gente viu mais o Greenwood preso à ponta. Depois, com o passar do tempo, a gente já viu o Greenwood com mais liberdade para circular por dentro, e aí também é interessante. É claro que isso tudo exige um equilíbrio, né? E aí é uma coordenação que vem com o tempo, e aí está um grande ponto de tudo isso. Dá para dizer que já deu certo, que o United achou o caminho, que agora o time vai voar? Não. Foi uma exibição, um jogo muito bom, uma atuação convincente diante de um adversário que foi muito mal, o que não diminui os méritos do Manchester United, mas agora fica essa dúvida. Será que o time vai conseguir repetir essa escalação, essa formação? Esse é realmente o melhor encaixe para o meio-campo? Vai ser o Matip quem vai jogar ao lado do Pogba? Ou vai ser o McTominay, ou vai ser o Fred, ou vai ser algo que vai rodar de um jogo para o outro? O Pogba vai ter sequência? A gente vai ver o Pogba dentro de campo e vai poder falar do Pogba só pelos assuntos relacionados à bola? E se for, é um jogadoraço, acho que pouca gente tem dúvida sobre isso. E esse complemento entre Pogba e Bruno Fernandes tende a oferecer demais. É muito promissor esse encaixe
esse complemento entre os dois. E acho que isso tende a potencializar os homens de frente, inclusive. Principalmente quando a gente fala de Rashford e Martial, já que o Rashford é esse jogador importante da velocidade, do movimento de quem ataca a área muitas vezes, e o Martial ajudando a abrir espaços, em alguns momentos se alternando com o próprio Bruno Fernandes, os dois ficando alinhados ali à frente também. A ponta direita eu acho que já é uma área do campo em que talvez a disputa esteja mais aberta, até por depender um pouco dos adversários, do papel defensivo que vai ser exigido ali, de qual é a ideia, se é ficar mais preso à ponta para abrir o campo por ali, já que o Wan-Bissaka é um lateral de muita capacidade defensiva, mas que a gente ainda está de olho nesse desenvolvimento ofensivo para ver se ele vai virar realmente um jogador capaz de oferecer com frequência indo à frente. Enfim, é um time em construção. É claro que isso é maluco de falar no momento em que a gente está se encaminhando para um fim de temporada. Mas se essa formação é uma novidade, o Bruno Fernandes chegou no meio do caminho, o Pogba está voltando depois de muito tempo, então não deixa de ser um time em construção. E aí a gente tem que falar nele dessa forma, tendo calma, tendo essa prudência de não cravar, de não empolgar, mas, por que não, de ficar animado com o que a gente viu no jogo de hoje. Vamos esperar para ver. Será que nos próximos jogos, nas próximas semanas, a gente vai ver um Manchester United regular num nível melhor? Contra adversários de outros perfis, em outros cenários de partida? Será que a gente vai ver o Manchester United dominante com a bola, confortável em ter a bola, reagindo bem ao momento em que não tiver a bola, que vai ser um outro aspecto? O Sheffield United exigiu pouco nesse sentido porque ficou pouco com a bola, avançou pouco, incomodou quase nada. Será que nos próximos jogos a gente vai ver o United subindo esse degrau também? Enfim, deixo a pergunta para vocês. Achei positiva a partida, a vitória do Manchester United, e tenho uma grande curiosidade por ver esse desenvolvimento da dupla entre Bruno Fernandes e Paul Pogba. Quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixa a curtida no vídeo também. Um abraço e até a próxima.